Boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós recebemos a todos aqui nesse dia, né? E na qual vai ser apresentado a prestação de conta do quarto quadrimestre do ano de 2015, né? Então, eu declaro aberta a audiência dessa tarde, né? E, para isso, eu gostaria de compor a mesa. Queria chamar aqui o Marcos Petrilli, que é o secretário da Saúde, a Luciana Caldeira, que é chefe de gabinete, a Cláudia Massúcio, cadê a Cláudia? A Regiane Figueira Expósito, a Rosana Tiago Moreira, que ela está representando o Vander, que está em outro compromisso na tarde de hoje, a Isaulina de Lourdes Jacomazzi, que é diretora financeira, eu quero agradecer aqui a presença dos demais, dos vereadores aqui, Lineu, do Roselei, do assessor do Ronaldo Lopes, o Lucão, né, está aqui presente, e o Sérgio Rocha, vereador, que também está aqui, o assessor do Bragato, que eu estou vendo, e os demais funcionários da saúde que estão aqui. E eu gostaria de iniciar essa audiência. Eu gostaria que o nosso Marcos Petrilli pudesse começar a exposição. Ele está aí? Aproveitando, ô Júlio, quero agradecer a sua presença também, viu? E da Laide também. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a vereadora Cidinha, que preside essa audiência. Em seu nome, cumprimentar os demais vereadores, aqui presente também. Fazer um cumprimento especial aos diretores que me auxiliam na gestão da Secretaria de Saúde, os demais funcionários aqui presentes, membros do Conselho Municipal de Saúde e a população de um modo geral. Nessa tarde eu trago para apresentar aqui nesta casa a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde do nosso município. E os números que serão apresentados aqui estão disponíveis no portal de transparência no nosso site. Começo falando sobre as transferências do Ministério da Saúde, fundo a fundo. Tivemos as transferências costumeiramente, como já estabelecido, através dos blocos. No bloco de assistência farmacêutica, tivemos a prestação, o montante do último quadrimestre do ano de 2015, o montante de R$ 220.931,84. No bloco de atenção básica, R$ 3.180.570,15. No bloco de média e alta complexidade, um montante de R$ 15.840.722,68. Bloco de vigilância em saúde, das transferências fundo a fundo do Ministério da Saúde, R$ 385.120,24. E como investimento para a construção da unidade da UPA do Cidade Araci e também da unidade de saúde do Antenor Garcia, R$ 2.117.333,33. Em seguida, tivemos contabilizadas transferências provindas do governo do Estado de São Paulo
totalizando R$ 492.598,20. Tivemos um montante durante o último quadrimestre do ano de 2015, o total de receita contabilizada, no montante de R$ 22.919.166,16. Tivemos de repasse por fonte de recurso à Santa Casa, distribuído entre governo federal e governo municipal, um montante de R$ 16.789.439,04. Lembrando que desse montante recebido, nós temos R$ 2.723.329,84 como desconto referente a empréstimos tomados por aquela instituição. Como despesa liquidada, temos um montante de R$ 53.786.774,29. Total de despesa liquidada por fonte de recurso. Fonte do Tesouro do governo municipal representou durante esse último quadrimestre 58%. Do governo do estado, recurso de fonte 2, 2%. Recursos provindos do Ministério da Saúde, chamado de fonte 5, totalizando 41%. Tivemos também algumas verbas que foram liberadas pelo Ministério da Saúde no dia 30/12/2015, porém somente creditadas em janeiro desse ano, estão discriminadas no relatório entregue a Vossa Senhoria. Com relação à produção de todas as nossas unidades básicas de saúde produziram durante esse último quadrimestre 35.534 consultas médicas, 44.350 procedimentos, 28.552 consultas odontológicas e 2.007 procedimentos odontológicos. Já as nossas unidades de saúde da família geraram 12.948 consultas, 14.288 visitas domiciliares e 19.334 procedimentos. Dentre as consultas de urgência e emergência, contemplando UPA do Vila Prado, UPA do Santa Felícia, UPA do Cidade Araci, SMU da Santa Casa e Hospital Escola, um montante desse último quadrimestre de 111.697 no total. Já os procedimentos nessas mesmas unidades de urgência e emergência, 288.070. Tivemos dentro das nossas consultas em especialidades, tanto no Centro Municipal de Especialidades quanto no Centro Oncológico, CAPS Mental e CAPS AD, um montante de 41.154 consultas. Tivemos os procedimentos de cirurgia, também realizados durante esse último quadrimestre, mutirão eletivo, cirurgias ambulatorial e cirurgia também de urgência e emergência, totalizando 3.009 num todo. Tivemos também, entre as autorizações de procedimentos de alta complexidade, compreendendo os exames de alta complexidade e alguns outros tipos de procedimentos acessórios às práticas usuais e cirúrgicas, um montante de 23.548. Tivemos a produção também de relatório de auditoria desse último quadrimestre, tanto auditorias de internação, auditorias administrativas, auditoria técnica, processo de auditoria e atendimento ao público de um modo geral. Também, nas autorizações de internação, 4.471 auditadas, 585 glosadas. A auditoria administrativa foram 63.569 auditadas, 5.596 glosadas. A auditoria administrativa, 252.664 e 2.044 glosadas. Auditorias técnicas realizadas por médicos, 447. Número de processos avaliados pela unidade, 376 e 1.943 atendimentos.
Na divisão de vigilância sanitária, tivemos dentro das ações compreendidas por aquela divisão, 1.090 inspeções, 149 empresas com licenciamento inicial, 538 renovações de licença, 23 indeferimentos, 23 cancelamentos, foram realizados 113 atendimentos a reclamações dos munícipes, 67 orientações técnicas, 47 autos de infração, 41 autos de imposição de penalidade, foram realizadas 56 análises de amostra de água e 4 análises de amostra de alimentos. Com relação à vigilância epidemiológica das suas atividades, desse último quadrimestre foram realizados trabalhos em 760 pontos estratégicos, 6.090 casa a casa, controle de criadouros e bloqueio, 46.550, foram visitados 3.289 imóveis especiais e 3.521 bloqueios de nebulização. Foram realizadas 24.668 vacinas, 1.198 testes do pezinho, 331 certificados de internacional de vacinação e também 976 notificações de doenças de notificação compulsória. O controle de zoonose durante esse último quadrimestre realizou, entre orientação, visita técnica, desinsetização e desratização, um total de 564 procedimentos. Foram encaminhados 12 amostras de material para análise de controle de raiva e visita de 760 pontos estratégicos e em regiões endêmicas. Tivemos vacinas de campanha de cães da área rural, tanto cães quanto gato, cães 1.794 e gatos 237. Durante esse último quadrimestre tivemos a manutenção e a realização de cirurgias de catarata na Santa Casa aqui de Misericórdia. Tivemos a participação da equipe da UBS do Araci, na Prominas, num trabalho interno de prevenção de acidentes. Foi realizado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica a campanha 3 Bichos. Tivemos os nossos profissionais do SAMU e UPA participando de um curso de suporte básico de vida oferecido pela Academia de Força Aérea de Pirassununga. Tivemos a realização aqui no nosso município, sediado na Universidade Federal de São Carlos, um congresso de paulista de saúde pública, que trouxe os principais gestores do nosso estado para discussão de planejamento e as ações oriundas do Serviço Público de Saúde, definição de novas estratégias. Tivemos, através do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, a realização e oferta dos testes rápidos de HIV. Tivemos a mudança da UBS do Santa Paula, provisoriamente ao prédio da FESC, para que pudesse ser realizada a conclusão da sua obra de reforma. Tivemos a abertura do processo licitatório para o término de construção da Unidade de Saúde da Família do Santo Angelino e para a construção do CAPS 3. Tivemos também, durante esse último quadrimestre, a realização da segunda semana de fitoterapia. Tivemos um primeiro fórum de práticas integrativas para a discussão de novos projetos para as práticas integrativas dentro da nossa rede de saúde. A continuidade da campanha 3 Bichos, durante um determinado período. Tivemos, através também do Centro de Atendimento a Infecções Crônicas, o recebimento de um prêmio pelo governo do Estado, como a cidade do Estado com melhor desempenho no combate à tuberculose. Tivemos o início da campanha Juntos pela Vida e Todos contra a Dengue, no mês de outubro. No mês de outubro também as atividades pertinentes ao mês denominado Outubro Rosa, envolvendo os mais diversos setores e departamentos da Secretaria, incluindo também CAPS AD e CAPS Mental. Tivemos a capacitação sobre o teste do pezinho também,
As ações de combate ao criadouros do mosquito da dengue, já iniciadas no último quadrimestre. Pessoalmente, junto com o vereador dessa casa, Ditinho, realizamos uma visita a um centro de ecoterapia na cidade de Rio Claro, pois a ecoterapia faz parte do nosso projeto com implantação no município e oferta à nossa população. Encerramento do mês Outubro Rosa, com a caminhada Rosa do Bem. Tivemos o envolvimento das autarquias também, durante o mês de outubro, no que diz respeito à saúde da mulher, desta vez com o envolvimento da autarquia do SAI. Tivemos as ações preventivas provindas da Unidade de Saúde da Regional do Vila São José, em parceria com a FESC, oferecendo atividades físicas gratuitas. Tivemos a UBS do Redenção, realizando atividades especiais para os idosos. Novamente, o fortalecimento da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. CAPS-AD, trabalhando com a palestra sobre o papel da família no enfrentamento da dependência química. Unidades de Saúde da Família do Antenor Garcia e do Araci, também oferecendo atividades físicas e monitoradas aos usuários. Tivemos, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, campanhas de orientação e educação ao diabetes. Tivemos a definição e implantação do Serviço Integrado de Transporte Sanitário, aqui no nosso município. Tivemos o dia D de combate à dengue, realizado no sábado. Vacina contra a raiva canina e felina, realizado na área rural. Tivemos o anúncio da implantação de uma equipe de saúde da família, que vai se deslocar até o bairro Aporá de São Fernando para atendimento dos moradores daquela região. Tivemos as atividades através do Centro de Infecções Crônicas para o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Tivemos também, nesse último quadrimestre, o estudo da viabilidade e já sendo definido a implantação de técnicas alternativas para o combate ao mosquito Aedes aegypti, com a criação, inclusive, do Comitê de Combate à Dengue, que durante essa semana também se apresentou a essa casa para a discussão do tema pertinente. Tivemos a inauguração do prédio de saúde da família, para atendendo o Jardim Munique e Astolfo Luiz do Prado. E, de uma forma geral, durante esse último quadrimestre, tendo em vista todo o cenário que nós encontramos no nosso país com relação ao crescimento dos casos de dengue, o fortalecimento e atualização semanal dos indicadores e crescimento dos casos aqui no nosso município. Basicamente, a apresentação é essa, ficamos à disposição para alguns esclarecimentos. Obrigada, Max, por sua exposição. Eu queria, nesse momento, justificar a ausência do vereador Eduardo Martins. Agora, eu queria saber se tem algum vereador que tem algum questionamento, gostaria de fazer. Roselei? Vai. Boa tarde, Cidinha, vereadora Cidinha. Boa tarde, colegas vereadores. Quero cumprimentar o Marcos Petrilli, a Luciana, a Cláudia, Regiane e a Rosângela. Os demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde, os funcionários aqui da casa acompanhando essa audiência e as pessoas que estão nos acompanhando de suas casas. Quero, na verdade, Marquinhos, eu queria iniciar minha fala. Hoje eu fiquei muito sensibilizado com uma situação que eu atendi em meu gabinete e particularmente fiquei muito preocupado com a situação de uma criança, uma adolescente, bem verdade, de 16 anos de idade, que vinha tomando um medicamento de alto custo, tomou por um determinado período e o medicamento de alto custo não tem chegado até ela.
Em um mês ela perdeu 6 quilos. Estou com o laudo aqui, do quanto, na verdade, ela está sofrendo as consequências, a queda na qualidade de vida, né, os riscos que essa criança, esse adolescente está passando. Depois eu queria conversar com você, eu não quero falar muito sobre esse assunto aqui, até para não expor tanto a pessoa, mas é uma situação que precisa ser resolvida o mais rápido possível. Ela depende de uma injeção, que deve ser tomada, uma aplicação, melhor dizendo, na terça-feira, e ela foi informada hoje que essa medicação não se encontra no local, e ela, na verdade, está preocupada que essa qualidade de vida, que esse quadro clínico dela possa ser mais prejudicial com a falta desse medicamento. Ela toma, só para ciência, tá? Eu tenho até dificuldade de ler esses palavrão aqui, mas é o medicamento metotrexato. Metotrexato. Ela fez uma aplicação. Na verdade, a aplicação que ela fez foi uma devolução, e o médico coloca aqui para não aplicar esse tipo de medicamento, não fornecer para o público esse tipo de medicamento, porque ele precisa ter uma garantia, deve ser conservado entre 4 e 8 graus Celsius, e não dá para garantir que o paciente que devolveu fez um bom armazenamento desse medicamento. Então, depois da audiência, eu gostaria de conversar, a mãe está aqui, a criança está aqui na audiência, queria um tempo com você, porque o quadro é muito preocupante. Quero aproveitar a oportunidade, nessa linha da questão dos medicamentos de alto custo, e os medicamentos, tanto do Rename quanto do Remune. Eu vi que você fez a apresentação, o quadro está ali, alguns investimentos foram feitos, mas eu gostaria de saber o porquê que nós estamos sofrendo tantas consequências da falta de medicamento, e não só dos medicamentos, mas dos materiais para o bom funcionamento das unidades básicas de saúde. Eu até discutia com a Cidinha uma lista de material que, notoriamente, a gente ouve pela imprensa, alguns postos de saúde que a gente frequenta, a gente foi verificar e constata essa falta. Então, eu queria, na verdade, que o senhor pudesse nos explicar os motivos, reais motivos que está ocasionando isso, e quando isso volta à condição normal, porque está um caos generalizado nessa questão, a questão das fórmulas especiais, pessoas que dependem, dos nutrientes, dos nutrientes, Cidinha, a gente conversava... Da dieta integral, a procura aqui na Câmara está sendo muito grande. São muitos pacientes que procuram os gabinetes por conta da dieta, a insulina Lantus também, entendeu? E fraldas também, a procura é muito grande aqui na Câmara. Então, são esses materiais, mais a questão dos medicamentos, que tem sido bravo. Conversei com um farmacêutico esses dias, falou: Roselei, em novembro, se eu não me engano, eu fiz um questionamento à Secretaria Municipal de Saúde, faltava em torno de 45% dos medicamentos, e hoje falta um número maior. Então, eu gostaria de saber o porquê, e se tem uma previsão, Marcos, disso voltar ao normal, porque está insuportável essa situação no município de São Carlos. Quero a Rejane, a hora que eu ver ela aqui, falar: eu preciso perguntar. Até porque eu já tive 2 vezes uma resposta da Rejane, venho acompanhando, sei que ela tem se esforçado, mas eu não consigo me conformar. Que faz 3 ou 4 meses que a gente está aguardando troca de pneu da ambulância lá da Água Vermelha e um seguro. Eu gostaria de saber se isso já foi resolvido, que situação que está e quando isso volta ao normal. Porque, Rejane, tem sido muito ruim, tanto para a administração quanto para o mandato desse vereador. Nós entregamos o pessoal, Marcos, eu vou falar aqui porque eu fui intimado a falar isso aqui, tá? Porque nós entregamos, junto com o prefeito, lá em Água Vermelha, aquela ambulância, como é que chama? Cangu. Foi entregue. A placa da ambulância, ela tem a letra F-U-I, fui. E o prefeito entregou num dia, no outro dia ela foi embora. Então, eu queria saber, eu sei, entendo a questão das demandas, mas foi um compromisso
a fala minha, a fala do prefeito, foi de sensibilização, de bastante compromisso de tirar essa demanda, essa necessidade que a secretaria, que o distrito tinha, né, para a falta de ambulância, para atender aqueles casos emergenciais ou até mesmo sociais que a gente sabe que tem, e que nós atendemos ali uma população muito grande da área rural, né, e que não tem outra maneira se não for a ambulância estar ali. Tivemos diversas discussões, a gente sabe que as demandas ali não é tão significativa, mas foi entregue ali com discursos bonitos, né, inflamados, que precisaria, de fato, manter esse veículo lá. A outra questão, que eu não consegui ter retorno da secretaria, eu me recordo até porque o motorista é meu amigo, trabalhou comigo na educação, e foi muito discutido aqui na casa uma ambulância que sofreu um acidente, que colocou, inclusive o motorista está afastado ainda, eu vou até citar o nome dele aqui, o Kleber Navarro. Essa ambulância, se eu não me engano, caiu a suspensão. Ele já voltou? Ele voltou há poucos dias, então, né? Já voltou? Queria saber dele, eu até tenho notícia, assim, de vez em quando a gente conversa no Facebook, essas coisas, eu não sabia que ele já tinha retornado. Mas eu queria saber da ambulância, se ela já foi feita a manutenção, se ela tinha seguro, se ela voltou a funcionamento. A outra questão são assuntos... Queria perguntar, na verdade, da questão das USFs, das Unidades de Saúde da Família, que possuem convênios com o governo federal. Nós tivemos lá em Brasília, e na época nós tivemos a sorte de ter uma portaria que tinha acabado de ser emitida. Na verdade, eles tinham tomado a decisão de emitir uma nova portaria. Essa portaria não tinha sido publicada no Diário Oficial ainda. Lembra, Cidinha? Uma resolução, na verdade. Foi. Que dava oportunidade para os municípios que possuíam convênios de construir ou terminar a construção das USFs até o dia 28 de fevereiro, essa semana, né? E aí eu queria saber em que situação que está essas USFs, em especial a do Jardim Zavalha, que eu acho que está pronta, deve estar aguardando a entrega, quando será entregue. A do Cidade Iraci, da Vila Isabel e da Santa Angelina. Tá? E uma outra questão que eu até conversei com o prefeito sobre esse assunto, eu tenho insistido nesse assunto, até porque nós fomos cobrados lá da falta de documentação, que é em relação a 2 academias da saúde, que a Secretaria tem o convênio aberto lá, aguardando documentação. No dia 30 de dezembro do ano de 2015, eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito, ele ligou cobrando o envio desses documentos ao Ministério da Saúde. Quero saber se foi encaminhado, se está tudo certinho, como é que está. Também gostaria de ter informação a respeito disso. A princípio... Terminou? A princípio, as minhas perguntas são essas. Pode responder. Responderei. Cidinha, só para nos orientar, qual será o procedimento? O vereador questiona e tem as respostas, é isso? O Tá. Marcos já pediu Vai para estar respondendo o Roselei. Tá bom. Ele pediu. Tá? Obrigado, vereador Roselei. Com relação aos questionamentos sobre a falta de alguns medicamentos da rede, principalmente com relação à falta de medicamentos de alto custo, tanto o município quanto o Estado passa por uma certa dificuldade, tanto o momento como troca dos contratos que finalizaram entre o final do ano de 2015 e começo de 2016, nós temos uma dificuldade grande com relação aos processos que estão em andamento, foram realizados, alguns medicamentos de alto custo, assim, do Estado, assim como a gente,
um problema de se encontrar sal para a produção. Nós temos tido um atraso que vem da própria FURP, e a alegação é de que há dificuldade de se encontrar alguns medicamentos de alto custo, e a dificuldade na aquisição nesse atual momento. Nós temos algumas licitações que foram concretizadas, e por conta da situação própria econômica, há uma necessidade de realinhamento de preço desses medicamentos. E as empresas, nós temos um procedimento de notificação, quando ela não atende ao que foi empenhado, e entra em todo aquele procedimento para que a gente possa chegar até mesmo à punição, desclassificação, né, para poder chamar o próximo colocado, quando tem próximo colocado nesse processo. Então, é essa a dificuldade que a gente encontra. Em específico, com relação às dietas, nós tínhamos um procedimento que era adotado no município, com uma restrição de quantidades e tipos dessas dietas, e a demanda veio aumentando. No último semestre do ano passado, nós resolvemos fazer a reavaliação dessas dietas, para que a gente pudesse fazer a compra das dietas que nós temos específico, temos tido maior dispensação em toda a rede, até mesmo por questão de respaldo através do processo licitatório, né, para que a gente possa fazer a compra através de ata de registro de preço, para não ter outras implicações, mas que está concluindo agora. Com a relação aos processos de fraldas, nós temos um processo que está findando agora, e temos o processo de fraldas da saúde, foi incluído junto com o processo de compras para a educação, por conta das mesmas especificidades que nós tínhamos, exceto quando algumas fraldas geriátricas, enfim. Então, isso acabou acarretando também num atraso. Marcos, está junto com esse da compra da educação, de material de expediente? Não, isso somente é a questão de fraldas, né? Então, a licitação é um processo... Para fralda, um registro de preço para fralda para o município de São Carlos, entendi. Justamente. Então, a gente faz, dentro do mesmo processo, a gente divide a demanda da saúde e educação e faz um processo único. Com relação aos materiais, nós temos também a finalização de algumas atas, principalmente prontuários, receituários, que a gente tem solicitado a aquisição. Nessa transição entre dezembro e janeiro, com relação a empenho, liberação de orçamento para novas compras, isso acabou dificultando. Todas essas aquisições pendentes, nós estamos fazendo uma força-tarefa com a Secretaria, para justamente colocar isso em dia, normalizar o abastecimento de tudo isso que falta. Constantemente nós estamos trabalhando com esses fornecedores que ganharam licitação, sentem dificuldade em entregar alguns insumos para a gente. Esse é um caso específico também da insulina. Então, nós estamos trabalhando intensamente, tem essas dificuldades, tentamos trabalhar dentro do melhor planejamento possível, mas algumas coisas acabaram estourando alguns prazos previstos dentro desse planejamento, que acabou ocasionando a questão da falta. Só uma questão com relação às unidades de saúde da família. A gente tem mantido contato com a União dentro do convênio à contrapartida do município. Devido a esse contingenciamento que nós tivemos do ano de 2015, nós não, por mais que estivesse dentro dos nossos planejamentos, não conseguimos retomar essas unidades que já tinham sido iniciadas as obras, por questão mesmo financeira, por conta da contrapartida. Tivemos ontem a liberação de recursos para se retomar essas obras. Então, os processos já estão todos prontos, haverá agora uma reatualização dessas planilhas, o recurso já será indicado e a gente já retoma aí as obras. Em contrapartida, a gente mantém o contato com o próprio Ministério, uma vez que a gente tem o convênio a ser cumprido. Próximo vereador inscrito, vereador o Marcos, o Roselei está questionando a respeito das ambulâncias. Certo. Com relação à ambulância que fica em Água Vermelha,
uma ambulância que veio do Estado, ela faz parte dentro da rede nossa de atenção no município, e a gente precisa, uma vez incluída, a gente precisa fazer com que essa ambulância produza também. Nós corremos o risco dessa ambulância parada naquele município, na prestação de contas, de ter ela tomada pelo Estado por apresentar baixa produtividade. Então, a gente tem trabalhado com ela, utilizado ela da melhor forma possível, né? Temos a questão de seguro e de pneu, que já foi resolvida. Tanto o seguro quanto o pneu, ela já está em funcionamento? Já está em funcionamento. Sim, a 406 é a ambulância do... Ok. Com relação à ambulância, que fatalmente tivemos a incidência do acidente, foi substituída pela 410 também. O próximo vereador inscrito, vereador Lineu. Não vai? Então, o vereador Freire. Alô, meu boa tarde a todos. Na verdade, eu só vou fazer uma indagação. Há cerca de 2 anos atrás, eu tinha feito uma indicação para se fazer, na cidade de São Carlos, um mutirão de cirurgia eletiva de varizes, ou seja, vascular, né, de varizes, né? Nós tínhamos feito, na época, uma indicação. Nós sabemos que existe o recurso, né? E eu queria saber como é que está isso, até porque o Júlio, né, Júlio, você recentemente mandou a emenda para a cirurgia eletiva, e nós sabemos que existe uma forma de fazer. No passado, a gente mandava daqui, eu mesmo, né, em outros governos, a gente conseguia lotar aqui alguns ônibus de pessoas, a gente mandava para Ibaté, para Jaú, para Bauru, e fazíamos isso lá, isso em outros governos. Mas eu sei que existe a possibilidade de se fazer a cirurgia vascular, ou seja, a mais conhecida, a cirurgia de varizes. Eu queria saber se existe alguma programação para isto, de alguma forma, se vocês estão tratando esse assunto. É que já tem mais de 2 anos que eu fiz uma indicação, e o Batista veio falar comigo agora há pouco sobre isso, ele me lembrou dessa questão. O Batista é assessor do vereador Ditinho Mateus, e nós falamos disso no corredor. E recentemente o Júlio também, né, Júlio? Você encaminhou a sua emenda, acho que na íntegra, né, para as cirurgias eletivas. Eu queria saber da Secretaria o que existe nessa direção. Obrigado. A Rosana, ela é técnica do Departamento de Regulação, e ela que faz toda a parte de gestão das cirurgias, ela vai acabar dirimindo o questionamento. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Rosana, trabalho no DRCA, e a parte de cirurgias de vascular é uma dificuldade que nós encontramos desde quando o senhor comentou, mas antes, quando nós entramos, que a equipe já tentou fazer essa parte de cirurgia. A nossa grande dificuldade são encontrar médicos que queiram fazer as cirurgias vasculares. Nós temos uma grande dificuldade. Se nós já tivéssemos os médicos contratados pela Santa Casa, porque o nosso convênio é realizado com a Santa Casa, nós poderíamos já estar realizando essa cirurgia. Nós temos realmente uma dificuldade muito grande. As cirurgias vasculares de alta complexidade para os munícipes de São Carlos são realizadas sem nenhum problema. A nossa dificuldade são as cirurgias vasculares relacionadas às varizes. Nós temos uma dificuldade na contratação dos médicos que realizem esses procedimentos pela Santa Casa. Ele já é terceirizado, né? Nós contratamos a Santa Casa, que fornecem os médicos para nós. E nós temos uma dificuldade específica com esses médicos desta especialidade, dos vasculares. Nós temos convênio com a Santa Casa, então a Santa Casa é a nossa primeira prioridade. E se nós solicitarmos que isso seja realizado em outro município, nós precisamos repassar o que já vem para cá para outro município.
E isso demora 6 meses, mais ou menos, e aí nós não poderíamos realizar nem mesmo a alta complexidade para os munícipes de São Carlos. Por 2 vezes, eu fiz ofício para a Santa Casa, questionando o porquê não está sendo feita a cirurgia nem do mutirão, tá? E eu recebi uma das respostas que eles me deram, é que estão fazendo. Aí eu pedi, tornei fazer ofício, pedi a relação dos pacientes, se não puder dar, não quiserem dar a relação dos pacientes, que deem o número das AIHs, das guias de internação, porque eles falam que faz, mas eu estou sabendo que não estão fazendo. Eles fazem a de alta complexidade e a de baixa não estão fazendo. Na verdade, eu percebo que São Carlos não é de agora, né? Eu já estou aqui desde 97, eu fiquei um mandato fora, mas a gente sempre acompanha essa questão. São Carlos nunca teve disposição, politicamente falando, por parte da classe médica e também da Santa Casa, para fazer esse tipo de mutirão. Isso não é de hoje. No passado, a gente fazia fora daqui. A gente conseguia fazer em Jaú, Bauru ou em Baté. O Dr. Jorge de Baté é um médico especializado nessa questão. Eu acho que a gente precisa achar uma forma legal, aqui fica a nossa sugestão, achar uma forma legal de tirarmos daqui. Não é possível que a nossa população vai ficar presa a uma decisão durante 20 anos da Santa Casa. Não é justo. Não é justo que o dinheiro continue aqui. Eles sentaram em cima porque é uma Santa Casa estratégica, regional, eles sentam em cima do direito de fazer e não faz. Então a gente precisa achar uma questão legal, nem que for para daqui 6 meses começar a fazer em outro lugar. Porque aqui o que parece é que eles preferem fazer no consultório ou fazer particular e cobrar. Existe a vontade para se pagar, né? Tem médico à vontade quando o assunto é pago, mas não tem médico para fazer quando é pelo SUS. Então, eu quero pedir à secretaria que deixe isso anotado aí na planilha. Vamos achar uma forma de atender nossa população que não pode pagar fora do município. Tem pessoas há mais de 20 anos que eu conheço, e conheço mesmo, há mais de 20 anos, que tem um problema de varizes e não consegue essa cirurgia. No passado, eu consegui uma parceria fora daqui, a gente fazia. O Dr. Jorge de Baté, inclusive, me atendeu muito na região. Mas, infelizmente, a gente não pode esperar mais. Eu queria pedir à secretaria, fica aí a sugestão, se a Santa Casa não apresentar um plano de trabalho e não fazer, a gente tem que buscar quem faça. Tira o dinheiro dela e dá para um outro. Né? A gente está pagando, a gente não está pedindo aqui. Muito obrigado. Eu queria só informar também que quando nós fizemos o convênio, essa especialidade ela foi privilegiada porque nós oferecemos um pagamento a maior para esses médicos, para que essas cirurgias fossem realizadas no preço que eles cobram pela Unimed e nós não fomos atendidos. Então, assim, fora tudo isso, eu entendo o que o senhor está falando, acho que é muito justo porque é um dinheiro público e ele tem que ser realmente bem aplicado. E a gente conta sempre com a colaboração de vocês, porque quando a Cidinha conversou com a gente falou para ela, olha, cabe a vocês também fazerem um pouco de pressão, porque trabalhamos com política, eu não consigo fugir disso. E é importante para a gente que nós, na Secretaria de Saúde, tenhamos todo o apoio de vocês. Então, e para nós isso é muito importante, porque já há algum tempo a gente não consegue realizar essas cirurgias. Eu e o Lineu e o Ditinho, nós fizemos um ofício para dois ofícios já, para a Santa Casa, em nome da Comissão de Saúde da Câmara, questionando essa situação, tá? Ô Cidinha, antes do Júlio César falar, eu só queria fazer uma observação que não tem nada a ver com o assunto. Quero parabenizar o secretário pela equipe, só mulher. Então, hoje, a bancada aqui da assessoria do secretário é genuinamente feminina, parabéns. Eu acho que tem tudo para dar certo, porque vocês são mais sensíveis, entendem melhor o problema das outras, e vocês têm tudo para dar certo. Parabéns. Agora, com a palavra, o vereador Júlio César. Primeiro, boa tarde, Cidinha,
a mesa secretária e toda a equipe, senhores vereadores, vereadora, e dizer que, além do corpo feminino aqui, representando junto à secretaria, precisamos também de mais representantes femininas aqui na Câmara Municipal de São Carlos. É muito importante. Ainda mais que março está chegando, o Dia Internacional da Mulher, a gente já faz esse... Apesar que alguns vereadores ficam meio assim quando eu falo. Eu quero fazer umas observações, Marcos, em relação à tua fala, que nós estamos hoje, a Secretaria de Saúde, fazendo um balanço do último quadrimestre. Então, significa que vocês estão expondo aqui hoje o que aconteceu de setembro a dezembro. E eu vou ser bem realista, porque há necessidade. E nós estamos já praticamente no final, quase, de fevereiro. Então, nós já estamos na metade de um novo quadrimestre. O questionamento, um dos que eu quero fazer, é em relação, que se falou sobre licitação das unidades de saúde, dos equipamentos de saúde que estão próximos de serem entregues, né? E você falou sobre o que aconteceu até dezembro. Nós já estamos no segundo mês deste ano, e eu quero saber, de uma forma objetiva, em relação a algumas unidades que estão praticamente prontas, e a gente agoniza a necessidade de ver a população, quando falo nós, a população no seu total, na expectativa de postos de saúde, unidades de saúde da família, enfim, que estão praticamente prontas. E eu queria saber mais especificamente, nós vamos entregar a unidade tal nesse mês, eu vi agora que vão entregar a Santa Angelina em março agora, mas alguma coisa real, né? Porque é isso que a gente espera, e as pessoas também cobram da gente. O questionamento em relação a equipamentos serve para o AME também, né? O AME, esses dias eu tive no gabinete do prefeito municipal, levando uma emenda em relação às cirurgias eletivas, e eu vi algo que me deixa irritado, e vou falar aqui publicamente. De quando se faz uma pergunta, como está determinado medicamento, determinado equipamento de saúde, e está parado ou na licitação, ou o jurídico não anda, a mesma conversa. É triste. Eu sempre disse, e volto a dizer, que eu não sinto segurança no departamento jurídico da Prefeitura Municipal, que a gente faz as coisas com medo. Essa é a minha visão, é o que eu penso. E continua do mesmo jeito. E a gente sente que a Secretaria quer fazer, se desdobra e fica barrando. E vou dizer publicamente novamente, sou contrário a ter tirado, centralizado na Fazenda, toda a compra, a licitação, tinha que ficar na saúde. Se eu sou prefeito da cidade, eu acho que os vereadores concordam comigo, quando tirou próximo, eu acho que perde até o andamento, a agilidade. Pode ser que a intenção foi a melhor possível, não quero discordar que a intenção não foi melhorar, mas eu acredito que isso não melhorou em nada, e devia ter voltado atrás. Porque eu tenho certeza, imagina, secretário, o senhor com a tua equipe, cobrando a todo momento, porque lá se tem licitações de toda a cidade, e a saúde perde muito com isso. Tomou a iniciativa, não deu certo, qual o problema de voltar atrás e refazer? Secretário, eu apelo ao senhor, pelo bom senso, consulte a sua equipe. Se não concordar comigo, eu vou entender e aceitar. Mas, olha, foi uma medida que tentou acertar, mas, no meu entendimento, errou. Quando temos o controle da situação dentro da Secretaria, é diferente. E quem paga o preço é a Secretaria de Saúde. Esse é o meu entendimento. Eu tenho outras preocupações. Nós estamos falando aqui de recursos, de orçamento, todos os questionamentos são importantes. Mas eu quero dizer uma coisa. Hoje, a Prefeitura caminha com menos servidores, ou cargos comissionados, enfim. Hoje nós estamos, no meu entendimento, defasado. Eu queria perguntar o que a Secretaria de Saúde está fazendo para tentar amenizar o problema. E qual hoje a capacidade de atuação da Secretaria? Hoje, porque 100% ela não tem, não está 100% do potencial de atendimento. Porque essa reestruturação que está se falando muito também, podia pensar, esta é a minha opinião, quando se for fazer uma reestruturação administrativa, tem que ter duas bases, saúde e educação. Pensar na saúde e na educação, depois fazer as demais secretarias e acertando a administração. Esse é meu entendimento. Então, como anda, de que forma está sendo feito, conduzindo isso?
última questão, porque o Roselei falou bastante, algumas dúvidas nossas ele colocou, mas eu quero fazer... Não vou cobrar. Apesar que o senhor fez uma promessa para mim, não vou cobrar a promessa. Nesse momento ainda não. Mas eu vou fazer uma observação em relação a medicamento de uso contínuo em domicílio. Nós temos que equalizar isso, equacionar isso aí. Nós tivemos, no último quadrimestre, 14.288 visitas em domicílio. Olha, eu tenho certeza que se a secretaria fizer um levantamento, são poucas pessoas que vai ser atendida, mas tem que fazer. São poucas. Hoje, a pessoa que usa o medicamento de uso contínuo é idosa ou deficiente físico, o idoso vai até a unidade buscar, a maioria vai buscar. Mas tem pessoas idosas que não tem quem vai buscar para ela, não tem como ir, e é o número mínimo, mas chegar nessas pessoas, eu acredito que seja mais fácil. Agora, se falar, não, tem que mudar a lei, nós temos que buscar um mecanismo para atender essas pessoas. 14.288 visitas é um número alto. E tenho certeza que não tem 10% desse número, não dá 10%. Se a secretaria lançar um programa com esse objetivo, não dá 10% desse número. Então, tem como usar a estrutura que já tem e fazer essa entrega de pessoas, olha, infelizmente, principalmente idosos, que não têm condições de buscar o seu remédio, e vivem pedindo esmola para um filho, um parente ou um vizinho, quando tiver a oportunidade de buscar. Então, nós temos que, do limão fazer a limonada, e usar a criatividade para tentar amenizar o sofrimento de tantas pessoas. Então, eu faço essa observação, sabendo da dificuldade que a secretaria tem, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar passar. Secretário, uma marca da sua secretaria. Não desista disso. Da tua equipe, se fizer isso, é da tua equipe. Não é do Júlio, não é dos vereadores, não é do prefeito, é da Secretaria de Saúde que conseguiu equalizar esse problema, que parece pequeno, porque aqui ninguém precisa. Se precisar, vai ver a dificuldade. Obrigado. Gostaria de agradecer, viu, Júlio, pelas palavras e até mesmo pelos questionamentos, para que a gente possa elucidar algumas situações. Com relação à questão das obras, ontem nós tivemos a liberação dos recursos para o término dessas unidades de saúde da família. A princípio serão priorizadas CDHU, São Carlos 8, Jardim Zavalha e Santa Angelina. Santa Angelina, principalmente, muito pouco falta para sua conclusão. Somente a parte elétrica, torneiras e a parte hidráulica externa. Já junto com a Secretaria de Obras, tivemos reunido ontem, na parte da tarde, todos os processos estão já preparados, só estava aguardando a indicação dessa contrapartida do município. Eu até tentei, em Brasília, a solicitação para que eles pudessem rever o convênio e talvez contribuir com o município, mas não foi possível. Até o mês de outubro, novembro, quando foi o início das tratativas, havia sido sinalizado a possibilidade, mas a diretoria, Superintendência de Convênios de Brasília, a situação é difícil de um modo geral. Enfim, então agora nós estamos, nos próximos dias, já retomando essas licitações, quantificar as datas. Eu acredito que o Santa Angelina é uma das unidades que será entregue primeiro, por conta da questão do avanço da obra. O AME, nós temos agora, dia 16 de março, a licitação que conclui, o prédio já está todo pronto, inclusive o layout já de fachada, interno, a questão de acessibilidade, toda a parte de alvenaria e acabamento pronta. Só falta a implantação do ar-condicionado. Dia 16 agora é a licitação. Eu já estou providenciando um documento ao Estado, entregando oficialmente o prédio ao Estado dentro do projeto que foi estabelecido. Em contrapartida, eles já estão providenciando. É uma unidade que será gerida pelo Estado, e o Estado opta, por sua vez, fazer a gestão através de uma organização social ou um ente do terceiro setor que venha para poder fazer a gestão. Já estão providenciando a abertura do chamamento. Precisa só uma posição com relação à questão do ar-condicionado, que já foi aprovado o convênio, inclusive publicado já em diário. Nós já fizemos, inclusive, essa casa auxiliou com o remanejamento e aprovação de ficha para que a gente pudesse receber esse convênio.
e o processo já está agendado, a fase de disputa de lances, para o dia 16 agora. Com relação à unidade de pronto atendimento também do Cidade Araci, que cabe a gente ressaltar, é também uma obra, essa semana foi feita a última medição e ela já chega quase a 50% de sua conclusão. A previsão para o término dessa obra é para o final do mês de abril, começo de maio. Palavras da construtora, do engenheiro responsável pela obra. Em contrapartida, a gente já trabalha com a contratação, com a compra de equipamentos, os processos já estão sendo implantados para que a gente não tenha o atraso, como tivemos também na do Santa Felícia, por conta de alguns equipamentos e insumos que demoraram a finalizar o processo. Nós já iniciamos bem antes a qualificação do que se precisa para ter dentro dessa unidade e as compras também. Com relação, Só fazer um parênteses, Marcos. Eu estou, em relação à minha preocupação, talvez não tenha sido claro, nós temos essas unidades que estão prestes a ser entregues. Sim. A minha preocupação é em relação ao pessoal também. Sim. Por isso que eu fiz a pergunta em relação ao número reduzido que a Secretaria tem hoje. Sim. O que podemos fazer? No meu entendimento, fazer o prédio é o mais fácil, embora não tenha sido essa a realidade. Sim. Mas o atendimento, o profissional, para atender nessas unidades, este é a minha maior preocupação. Sim. Nós temos uma situação que ela não é só exclusiva do município de São Carlos, mas todos os outros municípios que a gente tem acompanhado, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal, associada à questão de contratação de pessoal. São Carlos ainda consegue manter o controle na questão pessoal, mas nós temos municípios que já ultrapassaram 58% e tem obras a serem inauguradas. Eu, particularmente, busco intensamente alternativas para a gente poder pôr isso em funcionamento, uma vez que São Carlos clama pelo aumento da quantidade de cobertura, do percentual de cobertura de unidade, principalmente da saúde da família, que é isso que está prejudicando o bom andamento de todo o serviço. Grande parte da nossa população está descoberta e eu acho que essas unidades são de extrema importância. É muito importante a gente ter feito a escolha que o município fez no passado de se colocar as unidades de pronto atendimento, só que a unidade de pronto atendimento não resolve o problema do paciente. Ela estabiliza e quem trata o paciente faz ações preventivas e a rede de atenção básica. Isso é muito importante a gente trabalhar e essa semente tem que ser plantada, nem que demorar 15 a 20 anos para a gente terminar de colher. Mas é o fortalecimento dessa atenção básica. Eu já tive uma conversa prévia com a Universidade Federal, quando eu digo das possibilidades e alternativas para se colocar isso em funcionamento. Talvez, a princípio, uma primeira possibilidade é retomar uma conversa que eu tive com a Universidade Federal de São Carlos, que tem, junto do curso de Medicina e o curso de Enfermagem, o princípio e o foco que é a atenção básica. Associada ao hospital-escola, que já está sob gestão deles, essas unidades talvez fariam a integração de uma rede em fortalecimento. Ribeirão Preto e outras cidades já utilizam dessas alternativas, que é trazer a universidade para poder ajudar, é trazer dinheiro do Ministério da Educação para poder custear a saúde. São válvulas que a gente tem alternativas para poder fortalecer. Cada vez mais difícil fazer saúde com verba somente da saúde. Então, a ideia alternativa de se juntar, trazer Ministério da Educação, para que com um cunho de ensino a gente consiga fazer a união, o equipamento técnico a saúde tem, o Ministério da Educação precisa disso, é fazer uma composição e tentar atender a nossa população através das unidades de saúde da família escola. Essa é uma das possibilidades. Precisa se estudar muito ainda para ver a questão da viabilidade disso acontecer. Outros municípios já fazem, Ribeirão Preto já faz, com unidades de saúde e as unidades de pronto atendimento, e tem funcionado muito bem. Então, são alguns exemplos que a gente busca fora e alternativas para poder trazer. Uma outra possibilidade, talvez, a associação ou entes do terceiro setor. Parceria com organização social para o contrato de cogestão, assim como foi feito no passado com o Hospital Escola. Já na época de implantação do próprio hospital, já tinha-se essa preocupação por conta do quantitativo, fez-se esse contrato de cogestão para que a organização sem fins lucrativos pudesse fazer a gestão. Então, a gente tem essas alternativas. A questão de pessoal é muito, muito importante
Eu acho que a qualidade técnica, ela é algo fundamental. E qualidade técnica a gente consegue não só com capacitação de profissionais, mas com qualidade e condições boas de trabalho oferecidas aos profissionais. Então, isso é muito importante. A gente tem visto bons resultados, tanto nessa composição com a universidade, quanto com as organizações sociais, né, porque a gente consegue trabalhar com o que é adequado. Com relação à questão de estrutura de secretaria, com as perdas, como foi relatado pelo vereador, o que aconteceu com a Secretaria de Saúde? A princípio, tivemos, durante essa parte de reestruturação, que a princípio foram exonerados alguns cargos de gestão, que nada mais são cargos que nos auxiliam dentro das propostas governamentais e que também esteja mais próximo dos funcionários de carreira, que perfeitamente têm condição de fazer essa máquina caminhar sozinha. Porém, a redistribuição, a reorganização é algo que há necessidade. O que aconteceu com a secretaria após isso? Toda a equipe que está presente aqui hoje ficava à disposição 24 horas. Hoje nós trabalhamos quase que isso. Não temos mais tempo e a gente, enfim, o que era de responsabilidade? Hoje, enquanto secretário, enquanto diretores, o que a gente faz? Chuta a bola no escanteio e corre para cabecear. Porque eu tenho uma demanda de uma unidade, de uma divisão que fica lá embaixo, um processo ou uma requisição a ser cumprida, eu despacho, vou até a unidade junto com os diretores, colhemos as informações, respondemos para poder dar o apoio externo. Estamos sobrevivendo, e eu acho que a gente não pode desanimar. Não podendo desanimar também na questão das duas promessas que eu lhe fiz, que essas eu jamais esquecerei, seja elas pelo sucesso ou pelo fracasso, que é a entrega do medicamento em casa e a implantação de um processo mais humanizado dentro da saúde. A falta de equipe hoje me compromete esses dois projetos. O de medicamento em casa nós estamos trabalhando intensamente para poder viabilizar já nos próximos meses. Demanda recurso, planejamento, condições técnicas que precisam ser avaliadas para que a gente tome uma medida assertiva daqui para frente. A questão da humanização traz para a gente a necessidade dessa reorganização, dessa equipe composta, porque a equipe composta traz para a gente a possibilidade de uma comunicação mais efetiva. Quando a gente trabalha com humanização, como eu já disse, não só é a capacitação, mas as condições que a gente oferece. Um carro sem alguém no volante é um carro que ou ele não sai do lugar ou ele chega para um lugar que a gente não queira. Então, essas são as condições, que a gente enfrenta, mas que a gente não desiste. Se antes a gente dava a última gota de suor para poder fazer o serviço funcionar, hoje a gente dá a última de sangue. Mas estamos aqui firme e forte, porque a gente tem um compromisso, eu particularmente como nascido e criado aqui na cidade, assim também como a equipe que se sensibiliza, que eu acho que esse é um diferencial do secretário, não sendo médico, que já esteve do outro lado e sabe o que é estar do outro lado. O profissional de saúde às vezes banaliza a dor, não estou levantando hipótese alguma de que nenhum tipo de a gestão médica é eficiente, mas é a prática usual. Então a gente sabe o que o paciente sente, a gente sabe o que precisa ser feito de uma forma mais rápida e mais ágil para poder fazer essa atenção, Então acho que eu me prolonguei um pouco na resposta, mas só queria fazer um complemento, Júlio, que quando a Secretaria de Saúde veio para dentro da Prefeitura, não foi uma decisão administrativa, foi o tribunal que desde 2008 apontava isso e teve que ser em 2013, se isso não fosse feito, ia começar a pagar uma multa. Agora, por isso que veio para dentro da Prefeitura, a Secretaria de Saúde. Na verdade, tem outros municípios, que, por isso que eu digo que o jurídico nos deixa numa mão atada, que tem sim como fazer na Secretaria. Tem como fazer. Outros municípios, os municípios mais eficientes, toda a estrutura administrativa está dentro da Secretaria de Saúde e continua funcionando. Há como fazer sim, mas só que precisa vontade de querer fazer. O que o Júlio está falando,
porque eu tenho ido ao Paço Municipal, eu vejo o desempenho, a dificuldade de quem está fazendo o setor de compras lá, licitação, né? O quanto que está dificultoso uma pessoa só fazendo tudo isso. E eu acho que, tendo dentro da Secretaria de Saúde, vai facilitar e muito, porque você vai estar do lado de vocês, se tiver algum problema em algum processo, alguma dúvida para tirar, está tudo ali. Porque nós estamos perdendo dinheiro por conta dessa dificuldade aí. Seria só uma observação que eu acho importante, porque uma prefeitura funciona por prioridades. Às vezes, uma licitação centralizada, às vezes um tijolo, falando com o Lineu e é verdade, passa a ser prioridade em relação ao medicamento. Entendeu? Como é difícil? É porque ela é um processo mecanizado até. E a licitação, às vezes, olha só como é difícil. E a pessoa que faz dentro do Paço Municipal, ela não atende só a saúde, atende a prefeitura no geral. Então, isso daí vai atrasando muitos processos nossos da saúde. E que eu acho que a prioridade é saúde também no município. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que queira fazer algum questionamento, alguém que está aí no plenário aí, gostaria de falar, fazer alguma pergunta. Lineu. Queria fazer um comentário que o Júlio falou. Primeiro, boa tarde, secretário, boa tarde, pessoal da equipe. Saudar também que são só mulheres que estão na mesa, apesar de ter homens da equipe que estavam aqui no... Assim, está incomodado? Ah, não, está ali ainda. Tem homens da equipe também aqui no plenário. Mas realmente eu acho que a mulher é mais eficiente na área de saúde e, tradicionalmente, a mulher domina na área de saúde. Então, parabéns à equipe, tá, Marcos? E ela também não, no financeiro. Aí está na saúde também agora, né, ainda? Também, é isso, está na saúde também. Geral. Precisa dessa farmácia, mas da fazenda, da farmácia. Só um comentário, na verdade, em relação a essa questão de concorrência, na verdade, ter sido centralizada aqui embaixo. Até porque a saúde aqui já faz, acho que uns 15 anos, mais ou menos, que ela gasta acima daquilo que é o exigido mínimo, o orçamento municipal nosso. Ela gasta bem mais, na verdade, bem mais, na verdade. Então, quer dizer, se tivesse esse problema de chegar, não está chegando no mínimo obrigatório pela emenda constitucional lá, talvez a Fazenda tivesse outro trato. Mas, efetivamente, né, quando não está lá, eles vão definindo. Né, vai definir na ordem das coisas, acaba sendo definida aqui embaixo. E aí, obviamente, a pressão de todas as secretarias e as prioridades são definidas, não por aqueles que deveriam estar definindo as prioridades na área da saúde. Eu só queria colocar uma questão. O ano passado nós fizemos, Marcos, uma audiência pública aqui em relação à questão da assistência farmacêutica. Veio até um farmacêutico de Araraquara representando o Conselho Regional de Farmácia, né? Naquela data, a Helena estava aqui também presente, que era uma questão que envolvia os farmacêuticos, né, e obviamente envolve a administração. Aquele processo acabou, coincidentemente, mais ou menos em agosto, setembro, ele foi destravado, né, que travava aquele concurso público lá da época do Barba, que era de fisioterapia, de enfermeira, tinha um punhado de gente naquele concurso lá travado, né? Eu acho que foram chamados 2 ou 3 farmacêuticos nesse período que foi destravado. Eu queria saber se as vagas estão totalmente ocupadas, apesar de serem pouquíssimas vagas que restavam para ser ocupadas. E a outra coisa que a Helena ponderou aquele dia aqui, e foi um compromisso que ela assumiu, na verdade, e que até agora não se tornou realidade, é que seria enviado para casa uma alteração no quantitativo das vagas de farmacêuticos, que não chegou aqui na casa. Né? Você lembra, Júlia? Ela assumiu esse compromisso que a lei precisava ser reformada e ampliado. E essa casa nunca negou em aumentar o número de servidores das mais variadas atribuições e funções dentro do quadro de servidores permanentes da prefeitura. Isso não chegou. E aí o Júlio, há pouco tempo atrás, falou, né, e eu também reforcei agora, não batendo carteira do Júlio, mas reforçando, na verdade, que poderia estar se pensando efetivamente na contratação, na criação do cargo primeiro, e depois de contratação dos auxiliares em farmácia. Eu fui ver a especificação, acho que o Júlio também tinha feito isso, liguei em algumas cidades que existe essa contratação já, tem várias cidades que têm isso, né, não só em função de que o salário é menor,
mas que efetivamente atende e muito aquilo que é exigido para voltar pelo menos uma parte das unidades de saúde do município que tinham as farmácias. A gente sabe que foi uma questão colocada, nem foi pelo CRF, foi, na verdade, pelo da enfermagem, né, que cobrou isso, e a prefeitura teve que desmontar, né, uma rede minimamente montada que tinha nas unidades das farmácias. E aí, efetivamente, imagina no Jockey Club, não tem unidade de farmácia lá. A unidade de saúde, na verdade, não tem farmácia mais. A do Delta, ele não tem. A pessoa tem que se deslocar até a Santa Felícia. Efetivamente, não fazem isso. Não fazem. Né? As pessoas que trabalham falam isso. Grande parte do que é prescrito não vão atrás. Né? Dificuldade, né? Até a falta de esclarecimento, entendeu? Então, efetivamente, precisava começar a remontar essa rede, né, de assistência farmacêutica descentralizada. E a outra coisa que eu já falei com você agora, eu sou sempre no de alto custo, né, da logística ali, até porque minha filha tem, por medida judicial, acesso a uma medicação, precisava, uma sugestão, conversar com os funcionários de lá, para ver quais ideias que eles poderiam dar no sentido de melhorar a recepção aos usuários aqui lá. Aqui lá não tem jeito mais, não tem jeito. Eu não sei porque carga d'água, mais ou menos de julho do ano passado para cá, estourou o número de pessoas lá. Não era assim lá. Sempre fui lá. Não era. Né? Hoje o número de funcionários não dão conta, as acomodações não são nem minimamente dignas mais, aquelas filas na porta, aquele povo que vai para o ponto de ônibus na frente, ou vai para os bancos da praça ali, entendeu? E assim, a forma que está atendendo também, a gente devia escutar os funcionários. Porque você fica lá, você fica 1h10, 1h30 para entregar uma receita. Aí o protocolo vai embora. Você não leva 30 segundos. Enquanto que o outro ficou lá até para receber a informação. Eu não sei como melhorar lá. Então, mas tem que fazer um esforço nesse sentido. A ampliação do horário não resolveu. A volta do horário ampliado ela não resolveu. As filas continuam do mesmo jeito. Hoje minha esposa esteve lá, você sabe que tem uma medicação esses dias, ela ficou 1h20. Agora na hora do almoço. Você vai na hora do almoço, acho que na hora do almoço tem menos pessoas. Não sei o que acontece lá, entendeu? É falta de funcionários, não é por causa dos servidores lá, são altamente abnegados, na verdade, conhece até a maior parte das pessoas já sabem se chegou ou não chegou, mas não tem agilidade, não anda a coisa lá, entendeu? Então, é uma sugestão que fizesse isso. E a questão da assistência farmacêutica, que o Júlio falou, reforçar, né, que a Helena, né, mandasse para cá, né, criando mais vagas de farmacêuticos, e criando o cargo de auxiliar de farmácia, que eu acho que vai resolver, em grande parte, a assistência farmacêutica na nossa rede, que está saturada. Tá? E fico contente de saber que, do CDHU, eu fiz uma representação no passado ao Ministério Público, né, vocês responderam, ouviram a resposta, né, que particularmente, né, as outras retomou aí, mas particularmente o CDHU, né, vai virar realidade, né, quem sabe um dia, né? O Júlio está lembrando aqui das próteses. Eu fui, até perguntei lá para o setor de compra, eu estava lá na secretaria cedo, Júlio. Eu vi que em janeiro, acho que 17 de janeiro, era a data da abertura dos envelopes. Perguntei lá hoje, não saiu, deu certo, parece, mas não saiu a publicação final ainda da compra, né, que já foi licitada, né, que vai atender uma parte. Que como a lista estava congelada há muito tempo atrás, já deve ter uma outra lista monstruosa de pedidos que não vão ser atendidos nessa leva. Né? Então, eu queria saber, a funcionária, ela não soube me explicar se... ela falou que deu certo a concorrência, mas, efetivamente, por que não andou aqui ainda, já que foi em janeiro, né, a concorrência. Não sei o que aconteceu aqui embaixo. Se você sabe de alguma coisa, por que não foi homologado, se aconteceu alguma coisa. O motivo desse tempo até janeiro tinha alguns prazos só de recurso, que são menores do que esse tempo. A informação que eu tenho que foi homologado ontem. Eu acredito que seja publicado amanhã, já no Diário Oficial. Posso fazer o acompanhamento, depois até dar a devolutiva para vocês. A licitação já havia saído há algum tempo. Isso. Né? A parte técnica já tinha dado parecer também. Mas aí, por recursos, mas ontem... Lu, alguma empresa entrou com recurso? Não, né? Não, por recurso financeiro. Recurso financeiro. Tá vendo? É o problema da Fazenda.
Se soubessem que essa fila, alguns aguardam desde o começo de 2013, 2013 que aguardam. Hã? De 2013 nós realizamos. Então, o problema é que quando realizou, ela já Aí a estava, de na verdade, 2000. congelada antes. Esse que é o problema. É. Essa que está agora, ela foi congelada em junho ou julho De do 2013, ano é passado. verdade, é Imagina. verdade. Então, ele se defasou agora 8 meses, esses 8 meses já vai ficar lá para 2017, provavelmente. É. Como não tem mais ninguém querendo fazer perguntas aqui, nada, eu quero cumprimentar ao pessoal lá da regulação, né? Que graças a Deus foi acertado com a Santa Casa para resolver os problemas do raio-x, que vai acabar com aquela fila lá que já... eu vi muito desacato a funcionários que presenciar, né? Que estão na espera, né? E graças a Deus foi resolvida a parte do raio-x. Eu aguardo agora que resolva dos demais exames que estão pendentes, né? E quero cumprimentar também a toda a equipe da Secretaria de Saúde, porque depois que foram demitidos, que teve que ser exonerados, os funcionários formaram uma equipe, se colocaram à disposição, sem ganhar nada mais por isso, para tocar em frente o serviço, para fazer o que fosse necessário lá dentro. O pessoal é muito unido e eu fico feliz por isso, que com toda a dificuldade que estão passando no município, eles estão dando o de si o máximo para que o serviço não pare. E eu agradeço aqui também a presença dos vereadores, o pessoal que está aqui no plenário, que está nos assistindo, o pessoal da imprensa e todos vocês aqui que estão presentes aqui, tá? E dou por encerrada a audiência.